Olá, pessoal. Então, na questão número 1, está nos perguntando qual é a posição relativa dos pontos P1 e P2 dessa equação da circunferência que nos foi dada. Bom, o que a gente precisa avaliar aqui? Nessa equação da circunferência que nos foi dada, pessoal, uma caneta aqui. O que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? Se eu tenho que avaliar esses dois pontos com relação à circunferência, primeiro eu preciso encontrar quem é o centro dessa circunferência e o seu raio para saber qual é a circunferência e daí sim poder avaliar a posição desses pontos. Para encontrar qual é o centro da circunferência e o raio, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reduzir essa circunferência, fazer a equação reduzida dela. Então, para fazer a equação reduzida, tá? A gente vai unindo os termos que são semelhantes, x² menos 4x, tá? Mais y², mais o y² menos 6y, e o termo que está sozinho passa para o outro lado do sinal de igualdade. Bom, aqui eu preciso encontrar qual é o nosso trinômio quadrado perfeito. Como é que a gente encontra ele? Eu tenho os dois primeiros termos, eu preciso descobrir qual é o valor numérico que falta. Eu expliquei em um dos vídeos que nós temos ali sobre circunferência, como é que a gente faz, e já tem um vídeo também explicando sobre o trinômio quadrado perfeito, pessoal. Então, quem ainda está com dúvidas com relação a isso, busca ali nas últimas postagens o vídeo sobre o trinômio quadrado perfeito, tá? Naquele vídeo, pessoal, eu explico bem certinho como chega, mas eu vou ensinar um outro macete para vocês, tá? Como isso aqui é resultado de um trinômio quadrado perfeito, se a gente fosse fazer, ele seria o quê? O primeiro termo eu sei que é x, porque que número multiplicado por ele próprio vai dar? Porque a gente vai analisar só o que está acompanhando o x, né, pessoal? Que número multiplicado por ele próprio nós vamos chegar a x², ao próprio x. Esse valor aqui é o termo do meio, que ele é resultado de quem? 2 vezes o primeiro e vezes o segundo termo. O primeiro termo a gente sabe que é x, tá? Então, 2 vezes x, qual o valor que falta para nós obtermos o 4? X, o 2, né? Menos 2, e isso elevado ao quadrado. Mas qual é o outro detalhe? A gente sabe fazendo esse cálculo. Mas se eu já sei que o x é do primeiro termo. Esse valor é resultado de 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, se eu dividir isso aqui só, desconsiderar o x e dividir só o valor numérico por 2, eu já vou obter quem é o valor que está faltando, tá? Então, conseguimos encontrar isso. Qual que é o detalhe que nós temos aqui, pessoal? Ó, temos o 12 aqui. Tudo que eu somar desse lado, eu vou ter que somar desse outro lado. Porque aqui, ó, eu vou conseguir chegar x² menos 2 vezes o x vezes o 2 dá menos 4x. E menos 2² dá 4, né? Só que eu vou ter que somar isso deste outro lado também. Porque se eu estou somando 4 aqui, eu também preciso somar 4 aqui. Então, o menos 2². E daí, nós vamos encontrar quem é a outra expressão aqui. Então, é y. Se eu simplesmente dividir isso aqui por 2, menos 3², tá? Encontro quem é o segundo termo. Então, ó, 2 vezes o y, 2y, vezes o 3, menos 6y, que é o valor que nós tínhamos ali. Então, vocês viram que esse macete dá certo. Qual que é o detalhe? Eu ainda preciso somar este valor do outro lado do sinal da igualdade. Assim, a gente vai chegar aqui em x menos 2² mais y menos 3² igual a quanto? 12 mais 4 mais 9. Pessoal, a equação reduzida é isso aqui, né? Tá? Igual ao raio, né? Então, eu sei
que o A é igual a 2, tá? Pessoal, o valor do A sempre é o valor contrário que tá aqui, ó. Aqui é menos 2, o valor de A é 2. Se eu tivesse mais 2, aqui, o valor de A seria menos 2, tá? Quem que é o nosso B? O 3. Quem que é o nosso raio? O raio ao quadrado é igual a quanto? 12 mais 4, 16, mais 9, 25, né? Então, raio é igual a raiz de 25, ou seja, o raio é igual a 5. Aí, nós temos, ó, o raio é 5, o centro da nossa circunferência é formado por 2 e 3, e agora eu tenho que avaliar cada um desses pontos com relação a essa circunferência. Se a gente fizer análise, o que que acontece aqui? Eu vou pegar um dos pontos, vamos pegar o ponto 1, tá? O ponto 1, com relação à circunferência, eu vou fazer a distância entre eles para saber se ele é menor, maior ou igual a 5. A partir desse valor, a gente vai saber se ele está interno, externo ou se ele está na circunferência, tá? Então, vamos lá. Distância do centro até o P1 vai ser quanto? Raiz quadrada de quanto? 2 menos 5 ao quadrado, mais menos 2, menos 0 ao quadrado. Uma coisinha danada. Ah, desculpa, pessoal, fiz confusão aqui. Calma aí. Só um pouquinho. É com relação ao centro, tá, pessoal? Eu vou fazer a diferença, né, a distância do ponto 1 até o centro, tá? Então, vai ser 2 menos 2 ao quadrado, tá? Mais menos 2 menos 3 ao quadrado. Então, a distância do centro até o ponto 1 vai ser igual a quem? Raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 5, menos 5, né? Ao quadrado. Ou seja, a distância do centro até o ponto 1 vai ser igual a quanto? Raiz de 25. Raiz de 25 é igual a quanto? A distância do centro até o ponto 1 vai ser igual a 5. Bom, se ele é igual a 5, é igual ao raio. Então, eu posso afirmar que o ponto P1 pertence à circunferência, tá? Ok? Agora, o que a gente precisa avaliar vai ser que... Vou deixar aqui só o centro e o raio pra gente poder comparar. Nós vamos avaliar a distância do centro ao ponto 2, tá? Raiz quadrada de quem? Vamos lá. Agora, é o ponto 2 com relação à circunferência. 5 menos 2 ao quadrado, mais 0 menos 3 ao quadrado, ok? Então, a distância do centro até P2 vai ser igual a quanto? A raiz de 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então, a distância do centro até P2 vai ser igual a raiz de 18. Bom, sendo igual a raiz de 18, quanto é a raiz de 18, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho já essa vida aqui. A raiz de 18, ela é aproximadamente 4,24, tá? 4, ó, isso aqui é igual ao raio, né? 4 igual a 24 é menor que o raio, né? Se ela é menor que o raio, quer dizer, então, que a distância
de P2 até o centro, de centro até o P2, pertence é menor do que o raio. Se ela é menor que o raio, a gente, então, pode dizer que ela é, portanto, esses 3 pontinhos significa portanto, tá, pessoal? É interior à circunferência, tá? Podemos chegar a essa conclusão, então. Esta, então, é a nossa questão número